Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Paulo Nicoli Ramires. Você está no Clube de Aforismos. Você que me segue nas redes ou está aqui no nosso clube, na nossa plataforma, não deixe de compartilhar com seus amigos, colegas, essa plataforma que é tão interessante e que a gente não para de alimentar com ideias, pensadores, conceitos filosóficos, sociológicos, políticos, de tantas outras áreas do conhecimento. Hoje, no fragmento 37, intitulado A Alma Eterna Explorando a Imortalidade com Platão, nós vamos discutir o fragmento número 1, que se chama Anamnese. Para quem não sabe, anamnese é memória, recordação em grego, né? Mas o título é Anamnese, a jornada da alma através das lembranças do pensamento platônico. Esse aforismo 37 ele também é composto por outros 5 fragmentos. O fragmento número 2, por exemplo, a gente vai discutir entre o divino e o misterioso, o orfismo e misticismo na filosofia de Platão. No fragmento 3º, a gente vai discutir o mito de Er, uma visão platônica sobre o destino das almas. No fragmento 4, a gente vai discutir o tema ciclos de existência, reencarnação, segundo Platão. No fragmento 5, harmonia interior, as 3 partes da alma em Platão. E no fragmento 6, virtude versus vícios, o caminho da alma para a excelência. Aqui, nesse fragmento específico desse vídeo, eu me comprometo a discutir a anamnese com vocês, a jornada da alma através das lembranças, tema este que está presente no Fédon, no Fedro, 2 obras de Platão, que recebem o nome de personagens que dialogam com Sócrates, Fédon e Fedro, e também tem alguma coisinha também sobre a imortalidade da alma na República do Platão. Mas o que eu queria discutir exatamente é a teoria da recordação do Platão, né? Para isso de conversa, o Fédon é uma obra que tem como principais interlocutores de Sócrates o próprio Fédon e outros 2 interlocutores importantes, que é o Equécrates e também Antístenes, né, que é o fundador da escola hedonista, né, dos prazeres e tudo mais. Acontece que esse diálogo, na descrição de Platão, é um diálogo que foi escrito quando Sócrates já havia sido condenado à morte e aguardava, então, o desfecho, né, da sua condenação, quando seria envenenado por cicuta. Nessa altura do campeonato, Fédon e os demais interlocutores de Sócrates começam, inclusive, a propor para que ele fugisse, né, de Atenas, coisa que Sócrates renuncia, mas o pano de fundo central dessa discussão é por que Sócrates não teme a morte. E Sócrates não teme a morte porque ele acredita na imortalidade da alma. Mas antes de chegar nesse ponto, ele começa a dizer que todos nós, de alguma forma, habitávamos o mundo das ideias, né, o mundo inteligível antes de nascermos. Ou seja, já tivemos outras vidas. Claro que há influências órficas e também pitagóricas no pensamento platônico, coisa que a gente vai discutir nos próximos fragmentos. Então, se você tiver interesse em saber toda essa história, né, da imortalidade da alma, da reencarnação da alma, não deixe de fazer a sua assinatura. O pensamento do Platão é muito rico sobre isso. E outro detalhe que também é relevante é o tipo de análise que extrapola o caminho da filosofia, já que nós estamos discutindo elementos mais místicos, né? Há quem aponte dessa forma, né, que Sócrates não foi apenas, ou Platão, né, não foram apenas filósofos, né, mas também, principalmente Platão, acabou tendo alguma discussão mais mística, sobrenatural. Por isso o tema da imortalidade da alma. Acontece que Sócrates, ele, inclusive, nessa trama do Fédon, do Fedro e da República, e também outros diálogos, né, ele chega a conversar com um escravo para provar que tudo que a gente conhece, ou a gente aprende, já havia sido aprendido em outra vida. Por exemplo, se eu pedir para vocês mentalmente pensarem num cubo, num quadrado, vejam que à medida que a gente consegue entender o que é um cubo, nós traçamos 2 quadrados um em cima do outro, né, mais ou menos na diagonal, e a gente junta os pontinhos. Mas vejam que esse processo de aprendizado, na verdade, seria uma recordação de outros saberes que a gente já teve em outras vidas.
Então é interessante que antes de entrar no tema da imortalidade da alma, Sócrates ele vai dizer que tudo que a gente aprende é uma recordação. E se a gente recorda ou lembra, daí o nome anamnese, né? Ou seja, é uma, é uma lembrança de ideias que nós já tivemos em outras vidas. Né? E Sócrates, claro, não temia a morte, porque ele sabia que voltaria ao mundo das ideias, de alguma forma, né? De onde nós já teríamos aprendido algo superior, algo de verdadeiro, onde nossas almas se encontravam, né? No mundo inteligível. Então, aprender é recordar. Aprender é um processo de anamnese. Aprender é um processo no qual nós resgatamos ideias com as quais nós já tivemos contatos em outras vidas, e outras vidas se seguem depois desta morte. Por isso que Sócrates não temia a morte. Né? Ele, por ter tido uma vida destinada à filosofia e à racionalidade, pelo menos na interpretação do Platão, e nesse diálogo em que Sócrates é o principal personagem, no Fédon, Platão, a partir de Sócrates, dizia que o destino seria de um sujeito com uma vida virtuosa, racional, retornar ao mundo das ideias e, quem sabe, um dia promover uma outra reencarnação. Mas claro que surge um grande problema nesse debate, não só no Fédon, no Fedro, na República também, que é o seguinte: bom, se a gente já sabia das coisas e essas coisas não estavam na nossa alma, mas estavam em outros mundos, né? Não é algo inato no sentido de que estava dentro de nós, mas é inato no sentido de que estava no outro mundo, estava em outras vidas. Por que a gente esquece, né, quando nesse mundo, né, das coisas que aprendemos em outras vidas? E a resposta para isso é muito simples, né? É o fato de que o corpo gera o vício, e um desses vícios é o esquecimento. Então, a relação entre corpo e alma, em Platão, é uma relação meramente acidental. Né? Isso significa dizer que a alma é eterna, o corpo perece. O corpo está sempre em transformação. Lembra-se disso? Tudo aquilo que se transforma, tudo aquilo que está em mutação não é verdadeiro, né? É uma ilusão, ou não nos leva a nenhuma virtude. Por isso que o corpo, entre os vícios que ele causa, é o esquecimento dos saberes que nós adquirimos em outras vidas. Agora, o papel da razão é ir atrás do eterno imutável, da verdade, do conhecimento. Consequentemente, só a alma vai encontrar a verdade. Mas quando a gente encarna, então, e sendo essa relação corpo e alma meramente acidental, o próprio Platão vai dizer que o corpo é o túmulo da alma, né, de alguma forma, já que gera tantos esquecimentos e tantos vícios, mas a morte seria um processo de liberdade. Olha só que interessante, né? Então, na visão platônica, quando a gente morre, o corpo se livra do corpo, aliás, quando a gente morre, a alma se livra do corpo, e assim a gente pode voltar ao mundo das ideias ou viver as essências, né, que foram esquecidas por conta dessa carnalização, dessa reencarnação. Interessante perceber então esses aspectos, porque Platão, no final das contas, né, tem uma leitura um tanto mística, né, que foi herdada das suas viagens, seja a Samos, onde conheceu os pitagóricos e que se acreditava na imortalidade da alma, ou também quando ele viaja para o Egito, onde de alguma forma também ele vai ter acesso a algumas tradições órficas, mas não só no Egito, o Egito também distribuiu essas tradições por outros cantos do que hoje é a Europa. Bom, então vale dizer que a anamnese é um processo no qual conhecer é recordar, né? A anamnese é memória, é recordação. Então, nós conhecemos porque, na verdade, estamos recordando saberes e verdades que já eram dadas em outro mundo. Né? Isso é bem interessante a gente pensar a respeito das reflexões platônicas. Claro que é um tipo de pensamento que extrapola a filosofia e claro também que há um lado um tanto místico. Então, lembre-se, né? Conhecer é recordar o que aprendemos em outras vidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tiver interesse em aprender mais, siga a gente nas redes, faça sua assinatura no Clube dos Aforismos. No fragmento 2, que é o que vem na sequência, a gente vai discutir essa tradição órfica e pitagórica no pensamento platônico. Então espero por vocês. Até a próxima.